Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ardido no nosso coração, que está lá em João. Ricardo, me ajuda, por favor. João capítulo 6, dos versos 1 em diante. Eu quero ministrar para vocês algo que a gente vai encontrar na multiplicação dos pães. Como água é bom, né? Tem que beber mais água. Jesus do céu. Alguém mais também precisa beber mais água? Precisa beber água. Precisa, né? Faz bem pra gente, né? Só faz bem pra gente, né? Só isso, né? Tá aí já? Legal. Vamos ler? Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Diga, curar os enfermos. Guarda isso. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se, e com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Será que dá para comprar pão de queijo lá na casa de pão de queijo de Bauru, que alimenta tudo isso aqui? Eu sei que um alimenta muita gente lá, né, Dani? A gente viu que o pão ali é bom demais. E aí o Senhor, é muito interessante que no verso 6 diz assim, que o Senhor disse isso para Filipe para colocá-lo à prova, pois o Senhor já sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Vamos lembrar? Nós estamos falando aí de uma população, de uma multidão de quase 15 mil pessoas. Contaram só os homens, porque é onde come mais, né? Você pode ver que em muitos rodízios o valor para o homem é um preço e o valor para a mulher é outro preço, né? Por que será, né? Por que será? Mas no 7, Filipe então respondeu. Não, ele já respondeu. Não vamos ter dinheiro para tudo isso. Aí no 8, então um dos seus discípulos, o que leva o nome da minha cidade natal, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quase um Macfish. Quase, olha o Macfish de novo aí, já. Oh, aleluia. Mas que adianta isso para tanta gente? Então o Senhor Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Diga, sentar. Sentar. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens era cerca de 5.000. Aleluia! Irmãos, nós estamos falando de um mover sobrenatural da palavra do Senhor que aconteceu uma vez e depois aconteceu pela segunda vez e foi tão poderoso quanto. E isso realmente nos deixa muito feliz. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa. A gente fica criando, né? Ela é poderosa e simples ao mesmo tempo. A gente cria tanta complexidade para aquilo que o Senhor nos falou, que é só você pensar na grande comissão. O que é a grande comissão? Mateus 29, que diz: ide e pregai o evangelho a todo mundo. Essa ordem foi dada para a igreja. Então, aqui se é uma igreja, aqui nós estamos em uma igreja, e se existe igreja por aí, todo mundo sabe dessa grande comissão, que já existe há mais de 2.000 anos. A grande comissão não mudou nada, não alterou nada, não atualizou nada daquilo que foi pedido pelo Senhor, mas a tarefa ainda está longe de ser concluída. 2.000 anos. Meu Deus, que interessante. Ontem eu compartilhei com vocês sobre a janela 10/40. 2/3 da população está lá. Sem que 93% a 95% sequer ouviu falar do nome de Jesus.
Então nós temos muito trabalho para fazer. É verdade que com a tecnologia, esse trabalho pode ser feito de uma maneira mais rápida, mais eficaz, mas não deixa de ser uma ordem dada pelo nosso Senhor. Os irmãos, e eu me alegro muito que os irmãos estão estudando sobre o livro de Atos. Ele é o único livro na Bíblia que não acabou ainda. Todos os outros livros tiveram começo, meio e fim. O livro de Atos, ele teve começo, em algum lugar na história vai ter o seu meio, e o fim ainda não existiu, porque ele continua até os nossos dias de hoje. Então, o livro de Atos, eu e você estamos escrevendo esse livro. Todas as vezes que eu e você estamos servindo, dando resposta para o Senhor, dando nosso sim para o Senhor, para a obra dele, nós estamos continuando o livro de Atos. E boa parte da igreja está continuando o livro de Atos debaixo de perseguição, e outra boa parte da igreja está continuando o livro de Atos em uma excelente liberdade. Mas uma coisa é verdade: os Atos dos Apóstolos, ou o Evangelho do Espírito Santo, permanece, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Diga assim: eu carrego a presença do Senhor. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Irmãos, isso é algo que Moisés não soube o que era. Davi não soube o que era. A gente sempre fica naquela expectativa, eu pelo menos fico naquela expectativa de chegar no céu e encontrar com Daniel, encontrar com Davi, encontrar com os meninos ali, com as meninas ali. Me fala como é que foi isso tudo no Antigo Testamento, na sua história, como é que é? Mas na verdade, eles, que agora eles vão já estar conforme a gente, com o corpo totalmente glorificado, mas na verdade eles que tem uma grande expectativa de saber, ou teria uma grande expectativa de saber, como é ter o Espírito Santo tabernaculando, vivendo dentro de nós. O Espírito Santo não vai, irmãos, o Espírito Santo não se vai. Ele não veio visitar, ele veio, deu uma visitadinha e passou o fim de semana e voltou. Não, ele veio, passou um feriado e voltou. Não, o Espírito Santo habita. Você tem noção disso? Eu acho que a gente precisa dessa revelação. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos disso, Felipe, Nathalie, de ter essa revelação de que o Espírito Santo habita em nós em todo tempo, em toda hora. Porque nós vamos sair por aquela porta carregando a presença. Nós vamos ir para o nosso trabalho carregando a presença. Nós vamos ir para as escolas carregando a presença. Nós vamos ir comer lá o bendito lanche com 200, meu Deus do céu, 700 ml de suco. Jesus, é um balde de suco, e maravilhoso, por sinal. Estava certíssima, Nath, excelente. E você leva o Espírito Santo com você. Quando você está dirigindo, o Espírito Santo está com você. Às vezes eu falo: Espírito Santo, dá uma licencinha, porque eu não estou aguentando esse morto na minha frente que não dirige direito. Que absurdo, né? Meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada. O meu caráter precisa ser moldado pelo caráter de Cristo. Não posso nem pensar de uma pessoa assim, misericórdia. Mas quando eu não tenho a revelação de que o Espírito Santo habita dentro de mim, eu vivo dois personagens. Ou eu tento viver dois personagens. Um personagem vitorioso quando está reunido com a igreja, e um personagem totalmente derrotado quando vive longe da vista dos irmãos. Como se isso fosse uma verdade. Nós, que nem você comentou aqui, achei isso tão lindo, né? Todos os nossos minutos e segundos estão sendo apreciados pelo Senhor. Os olhos do Senhor estão em nossa vida, estão nos olhando, cada detalhe. Eu sou alguém muito esquecido, né? O Senhor não esquece de nenhum dos detalhes. Ele não esqueceu de nenhuma das orações que eu fiz, nenhum dos momentos que eu passei de alegria ou de tristeza. O amor do Senhor é realmente extravagante. O amor do Senhor é realmente envolvente, nos constrange. Porque mesmo olhando, no meu caso, muito mais falha do que acertos, Ele me ama.
e Ele me abençoa, Ele me usa, Ele não deixa de viver em mim. Ele é meu e eu sou dele. Ele permite eu falar, tu és meu. Ele permite que eu falo e eu sou teu. Isso é, irmãos, tem essa revelação. Efésios fala muito disso, que nós tenhamos a revelação de Cristo em nós. Irmãos, Cristo em nós é a grande revelação que como igreja eu e você precisamos ter. Amanhã, eu sei que o Natan tem prova, ele estava assim, bicho, é meu dia amanhã, né? Natanzão, eu falei, Natan, estudou? Estudei. Amém. Vai ir bem. Agora precisa só descansar, ficar tranquilo, e o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo nos ajuda. Mas vamos ser bem sinceros, irmãos. Quantos de nós adultos queríamos que a nossa maior prova fosse a prova que o Natan vai ter amanhã? Não é? Eu queria que as provas da minha vida fossem... Não estou desmerecendo, na sua época é a maior prova da sua vida, você está certíssimo, tá bom? Essa é a maior prova da vida, mas para a nossa história, né? Muito embora eu quero respeitar aqui a matéria português, a matéria de português para mim é a melhor matéria que existe em toda a face da terra, não existe outra matéria melhor que a matéria de português. Professor, eu preciso confessá-la, que infelizmente eu não fui um excelente aluno de português e as minhas notas não passavam de 7 e 8. Mas graças a Deus, passei. Aleluia, passei. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vejo os meus filhos, eles vão bem no português e isso é muito bom, né? E se eu tivesse aprendido antes a ler mais, eu tenho certeza que eu iria muito melhor nas provas de português. Porque ler é muito bom. E não é ler no computador, não é ler, né, ler nos livros, aquele cheiro do livro, folhear os livros e coisa do tipo. Mas quero só fazer essa ressalva aqui, que português, sem dúvida nenhuma, é a melhor matéria que existe no Brasil para o nosso idioma. Não existe outra matéria melhor. Amém sobre isso. E é prova de português amanhã? Ciências. Então tá fácil. Aleluia, graças a Deus. Tá bom demais. E esse tem que tirar 10, 10, 10 em português, né? Não dá para... Igual lá em casa, meus filhos têm que tirar 10 em inglês, senão fica... E religião, tem que tirar 10, senão tem alguma coisa estranha. Não estamos fazendo nosso papel em casa. Irmãos, o Senhor Jesus está passando ali pelo mar da Galileia, senta com o povo, no meio do deserto, dias que estavam ali. Não sei como estavam sobrevivendo todos esses dias até que deu fome. Você já percebeu que quando dá fome, revela quem é você de verdade? Quantos aqui, quando estão com fome, ficam muito nervosos? Eu sou esse. Só está revelando. Por isso que o jejum é bênção, porque o jejum nos revela. Irmãos do céu, como eu ficava ainda... Eu preciso, o Senhor está trabalhando no meu caráter. Mas como eu ficava irado quando dava fome. Aí eu falava, tá vendo? A culpa é da fome. Não, ela só está revelando aquele leão que precisa ser transformado dentro da gente, não é? Imagina uma população faminta no deserto. E a Bíblia diz que todos estavam ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. De tamanha autoridade, presença, de vida de Cristo ministrando ali. E é interessante que o Senhor, né, utiliza algo muito, muito simples, né, que é pedir para o povo se sentar. Sentar tem uma aplicação ou um significado muito importante, que é descansar. Se sentar é você aceitar a posição, aceitar que aquele local que você está, você vai ficar por algum tempo e não tem mais nada o que fazer. Se senta. Você entende quando você vê no Antigo Testamento que a arca, aliás, o tabernáculo, dentro do lugar santíssimo não tinha cadeira. Tinha mesa, tinha outros utensílios, mas não tinha cadeira, porque não é lugar de se assentar, é lugar de trabalho. Mas quando Jesus é assunto ao céu, gostou desse português, agora foi poderoso. Quando ele é assunto ao céu, quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus Pai. O que significa isso? Um sumo sacerdote, quando se assenta, significa que o trabalho está done, está feito, está concluído. Na cruz do Calvário, o que ele diz? Está consumado.
A obra que eu e você servirmos é uma obra finalizada, é uma obra concluída, é uma obra que não tenho mais o que eu tenho que fazer. Não existe, eu não tenho que criar mais nada. Eu tenho que descansar na obra do Calvário. Se ele disse que eu posso ser curado, então eu vou descansar crendo que a cura virá sobre a minha vida. Se ele disse que ele se fez pobre para que eu fosse feito rico, isso é palavra de Deus. Então eu vou descansar, e entenda que descansar não tem nada a ver com não trabalhar, mas é um estado, é uma decisão de que Ele já fez, então pela graça do Senhor eu vou fluir, então no meu trabalho eu sei que eu prosperarei por causa do Senhor, não por causa só do meu trabalho. Então eu estou nessa posição de descanso da obra. Se ele diz que os meus pecados todos foram perdoados, logo, todos os pecados estão perdoados. Significa que isso vai me motivar a pecar mais? Não, não tem nada a ver. O filho não quer pecar, a gente vacila, a gente erra. No entanto, essa é uma grande certeza que a palavra de Deus nos dá, que os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados estão sendo perdoados e os pecados futuros já estão perdoados em Cristo Jesus, porque essa é a palavra certa de uma obra consumada. E assim, irmãos, foi com os nossos irmãos discípulos em Atos. Eles foram, serviram ao Senhor, obedecendo o chamado. Então eles falavam, vamos pregar o Evangelho, e eles começam a pregar o Evangelho, e começam a vir perseguição. A perseguição vai fazer eles se dissiparem, irem para outros cantos, que tinha uma grande oportunidade, porque em outros lugares ali a palavra seria pregada. E eu tenho uma frase que eu ouvi hoje, que eu fui muito ministrado, que falava o pastor, nosso pastor, ministrando essa palavra, ele diz assim, que a tempestade não é o nosso fim, mas é o lugar da revelação do Senhor. A tempestade não é o nosso fim, mas é o lugar da revelação do Senhor. As tempestades virão, elas vêm e elas virão, é verdade, mas só que são nas tempestades que nós vemos os milagres do Senhor. E hoje, boa parte da nossa querida Igreja de Cristo vive debaixo de tempestades impetuosas que tem um nome que se chama perseguição. A igreja que passa por perseguição, eu não comentei ontem com vocês, até para deixar um pouquinho para hoje também, mas a cada 5 minutos, um cristão é executado pelo simples fato de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só por isso. Pelo fato de não negar, ou pelo fato de ser cristão, a cada 5 minutos, um irmão nosso, uma irmã nossa, é assassinado. Só por ser crente. Esse é um dado que nós temos no mundo. É bem verdade que na China, como eu disse ontem, 30 mil pessoas vêm para Cristo. E vamos nos alegrar nisso, e é verdade. Mas é verdade também que a perseguição é tão grande que a cada 5 minutos nós temos um irmão nosso sendo executado. Eu sei que você tem acompanhado e você vê isso. A Nigéria está um negócio fortíssimo. E, irmãos, e ainda a nação da Nigéria diz que é por acaso que são os cristãos. Interessante que o muçulmano não está nessa estatística. O nigeriano que não tem nem religião não está nessa estatística. 90% é cristão. É alguma coincidência, então? É só para não falar isso, para não atrair os olhares do mundo. Mas essa tribo que atua muito na Nigéria, ela se chama Fulani, tribo Fulani. E essa tribo é de extremistas islâmicos que estão fazendo... A Nigéria tem Nigéria do Norte e Nigéria do Sul, dentro da Nigéria. Então, é bem aqui no meio, a Nigéria do Norte é a Nigéria islâmica e a Nigéria do Sul é a Nigéria cristã. Pode ser que eu esteja confundindo aqui, mas eu tenho quase certeza que a do Norte é a islâmica e a do Sul é a cristã. Então, é aqui no meio, onde está a fronteira, que está acontecendo muito dessas mortes, porque eles estão avançando para tentar conquistar, para tentar matar, para tentar realmente trazer a
a perseguição e a tragédia. Detalhe que a Nigéria do Norte vive uma pobreza, uma miséria sem tamanho. E a Nigéria na parte do sul é próspera, é abençoada. É interessante isso, né, irmãos? Oh, Jesus, o evangelho, ele causa um impacto na comunidade. O evangelho, ele causa um impacto na igreja. Você precisa ter isso em mente, irmãos. Pode ver, onde uma igreja é plantada, eu tenho visto isso, o bairro prospera. Tem que prosperar, porque a igreja chegou. Eu vejo lá em Santo André, tem uma rua que era muito famosa por ser uma rua de prostituição, e não só de mulheres, mas também de homens, mulheres, trans, né, coisas assim do tipo, travestis, que se prostituíam ali, e aquela rua era uma miséria, muitas fábricas se fecharam, pobreza, uma sujeira. Eu tinha que passar por aquela rua, porque era o endereço, era o caminho da minha casa até o culto, até o prédio da igreja. E eu me lembro que os meus filhos eram pequenininhos, e eu falava para o Guga, né, Guga, close your eyes. Aí ele fechava os olhinhos, a gente passava, porque você via cenas daquelas pessoas ali. Mas, um belo dia, uma igreja batista chegou e alugou ou comprou um terreno quase que no começo da rua. O pastor, depois fui conversar com ele, até ameaça de morte ele recebeu ali dos cafetões, aquelas coisas do tipo. Mas o que aconteceu? Aquela área começou a prosperar. E a luz chegou. A luz chegou. A igreja chegou. Aí eles foram avançando mais para frente, foram recuando. A miséria foi permanecendo ali. Mas só para vocês terem ideia, no local onde a igreja foi implantada, tem um shopping agora, tem vários prédios, tem uma universidade, uma FGV, que é uma pós-graduação, uma universidade muito conceituada, e aí uma outra igreja foi e plantou um outro lugar, um pouquinho mais no meio. Irmãos, eu passei lá recentemente, fazia muito tempo que eu não passava lá. Fechou boa parte das casas de prostituição naquela rua, porque a igreja chegou. A igreja chegou. Onde a igreja chega, as trevas vão embora. É luz, é óbvio. Se a gente apagar aqui, você vai ver que aqui está tudo escuro. É uma luzinha que acende, já não tem mais trevas. Aqui está tudo claro por causa das luzes. Ou seja, as trevas não aguentam as luzes. E isso tem a ver com esta palavra. O Senhor Jesus, ele estava ali no momento de palavra, ele estava ali no momento de ensinamento, a fome chegou, o burburinho começou, mas o Senhor fala assim, resolve a situação e fala assim, senta o povo. E ali ele senta, e 5 pães e 2 peixinhos, que eu quero falar mais no final sobre isso, foi a matéria utilizada para que um grande milagre acontecesse ali. Deixa eu falar para vocês de coisas pequenas, coisas que parecem não ter significado, que causam um grande impacto no reino espiritual. 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, dependendo da minha fome, já não alimenta eu não. 5 pães e 2 peixinhos, dependendo do tamanho do pão, eu vou ficar com fome ainda. Mas 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Pequenos começos com o Senhor vão trazer impactos gigantescos na sociedade, na vida das pessoas, na vida de uma nação. Olha que interessante. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da história de um desses heróis da fé, muito pouco conhecido, que é o Robert German Thomas. Robert German Thomas, ele é alguém das épocas de 1890, alguma coisa assim, aqueles primeiros missionários que foram enviados da Inglaterra ou ali do Reino Unido para a China. Havia um grande despertar da Inglaterra de missões para a Ásia, e ele queria muito ser enviado, muito ser enviado, até que a igreja o envia. Meio mais como, então vai logo que eu não aguento tanto que você quer ir, mas ele é enviado ali. Ao ponto de que quando ele chega na China,
ele, Carolyn, que era sua esposa, que é o nome da minha filhinha, e a sua filhinha de nem 1 ano de idade, uma recém-nascido praticamente. Chegam na China. E aí, irmãos, 2 meses depois, já dá eu gosto dessa palavra, um quiprocó entre eles e os missionários. Quiprocó dá uma briga, dá um descontentamento, porque infelizmente essa época já tinha um pouco de política dentro das missões dentro da China. Então, os irmãos que queriam ir pregar o evangelho de Cristo genuíno, eles poderiam fazer isso, desde que pregassem a palavra de Deus e tivessem o livro da sua igreja. Aí o outro que era enviado pela outra igreja, pregava a palavra de Deus, desde que também tivesse o livro da sua outra igreja. Então começam os apêndices, que é meio perigoso. E ele então não entra dentro dessa cultura, e os próprios missionários meio que o rejeitam. 3 meses, a igreja que o enviara não já mandava o sustento, a sua parte, aquilo que tinha se comprometido com ele. O grupo de missões ali já o tinha rejeitado. Tanto que se você pesquisar sobre ele, 90% vai falar de como não ser um missionário. Ele é um exemplo de como não ser um missionário. Mas essa não é a história verdadeira, graças a Deus. Robert Jerome Thomas, então, não faz mais parte do grupo, deixa de receber o sustento da igreja e, para piorar, Carolyn, sua esposa e sua filha, em menos de 1 ano de China, falecem. Morreram. Então ele está ali, sem o apoio da igreja, sem o apoio dos missionários locais, e agora sem a sua família. E ele entra numa grande frustração, ao ponto de deixar o chamado de missões e começar a trabalhar na alfândega ali na China, e nessa alfândega ele começa a trabalhar por falar inglês, porque ele não queria mais saber de missões. Ele era um mau exemplo. A igreja o tinha como um mau exemplo. Os cristãos ali na época o tinham como um mau exemplo. Ele realmente vive toda aquela vida, que realmente é algo muito triste de se viver, e vai viver a vida secular. Pois bem, o que acontece é que, irmãos, quando o Senhor chama, Ele chama. Glória a Deus. Diga, eu fui chamado pelo Senhor. Diga. Você foi, irmão. Talvez você não está aceitando, mas que foi, você foi. Nós todos fomos chamados pelo Senhor. Mas olha que interessante. Robert Jerome Thomas, quando está trabalhando na alfândega, 2 funcionários novos vêm fazer parte da equipe. Quem eram esses funcionários novos? 2 coreanos. Nessa época não existia Coreia do Norte e Coreia do Sul, existia uma Coreia, é antes da guerra. 2 funcionários novos coreanos vêm trabalhar, e eles haviam aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e ali eles então, clandestinamente, mas eles então começam a falar do Senhor, e uma chama começa a reacender em Robert Jerome Thomas, e uma chama por missões. Então ele entende que o Senhor estava chamando ele de verdade, era para a Coreia, que a China foi um caminho para chegar para a Coreia. Então, orando ao Senhor, ele recebe do Senhor o objetivo, o chamado de traduzir a Bíblia para o coreano. Então, junto com aqueles 2 funcionários, ele começa a traduzir a Bíblia para o coreano. Irmãos, olha que interessante. Alguém que foi deixado pela igreja, não foi aceito pelo grupo, sua família morreu, o ministério praticamente acabado, é conhecido como alguém, como não ser um missionário, agora estava traduzindo a Bíblia para o coreano, que não havia Bíblia para coreanos ainda. Ele então, depois de traduzir a Bíblia, ele tem a ideia de produzir várias Bíblias. Ele acessa um barco norte-americano que estava indo fazer negócios com a Coreia. Ele embarca então com aquelas Bíblias até Pyongyang, para poder... Pyongyang é a capital da Coreia do Norte hoje, para poder compartilhar essas Bíblias com os coreanos.
Só que aquele barco ele tinha realmente interesses de negociar, mas os meios de negociar deles eram meio que força. Então começa uma luta entre o porto da Coreia e o barco norte-americano, e eles começam a se atacar, o barco começa a pegar fogo, e Robert Jerome Thomas começa a jogar as Bíblias na praia. Começa a jogar as Bíblias na praia, ele pega a Bíblia matriz, que seria a Bíblia que seria utilizado para depois tirar as cópias, uma Bíblia muito bonita, coloca no braço, pula e nada até a praia. Quando ele chega na praia, tem um soldado coreano o esperando. Ele, muito embora traduziu a Bíblia, ele não sabia falar coreano. Ele só sabia falar uma coisa em coreano: Jesus te ama. Então, quando ele chega, vê aquele soldado posicionado aguardando ele levanta a Bíblia e diz: Jesus te ama. Nessa exata hora, nesse exato momento, o soldado arranca a sua espada e corta a cabeça de Robert Jerome Thomas. Ponto. Só que não é o ponto final. É o ponto para a história. Se eu parar até aqui, e aí eu quero fazer o relatório missionário de Robert Jerome Thomas, certamente a igreja ia ter vergonha de falar dele, porque só deu errado. E aí agora, quando parecia que ia dar alguma coisa certa, imprime, traduz as Bíblias, produz várias Bíblias, mas chega lá e morre, não tem nem chance de distribuir as Bíblias. É um relatório totalmente muito feio. Só que é um ponto. Vamos para o próximo capítulo. O que acontece é, Robert Jerome Thomas morre ali na praia de Punyongs. Nesse exato momento, um oficial do governo que estava ali presenciando toda aquela cena, vê aquelas Bíblias chegando na praia. E vê também a Bíblia que Jerome Thomas estava segurando. Ele pega e olha o material, Felipe, e fala: é muito bom esse material. Começa a folhear, não lê, mas folhear. E fala: mas a qualidade é muito boa. Então ele tem a ideia. Eu falei: ele fala, vou pegar essas Bíblias e vou forrar a minha casa com papel de parede dessas páginas, porque é muito lindo. Então, a Bíblia estava enumerada, ele foi e começou a fazer toda a sua casa com papel de parede, utilizando as páginas da Bíblia. Então, página 1, página 2, Eu não sei se você já ouviu essa história, mas se você passar numa penitenciária e jogar uma revista, eles vão usar aquelas folhas até para consumir droga. Mas se você jogar uma Bíblia lá dentro, em pouco tempo, tem um culto já acontecendo ali. A Bíblia por si só é poderosa. O que acontece com este oficial? Todo dia ele chegava em casa do trabalho e começava a ler. Ler o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando eu era pequenininho, tinha uma musiquinha que falava assim: a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, vai brotando e crescendo. Essa parte eu ficava conversando, eu não lembrava direito. A palavra de Deus cresce, ela tem vida. A Bíblia tem vida, por isso, meu irmão e minha irmã, eu acho que não acontece aqui, mas se você ainda não leu a Bíblia, não perca mais tempo, leia toda a Bíblia. Leia a Bíblia, leia, desfrute, seja apaixonado, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus e Jesus são uma só coisa. Então, quando você lê a Bíblia, você é apaixonado pela Bíblia, você está demonstrando a sua paixão e seu amor pelo Senhor. Então, ele começa a ler a palavra de Deus, a Bíblia ali. O que acontece? Aceita Jesus, se converte. Aí ele chama mais um. Aí ele chama mais outro. Irmãos, um avivamento começa a acontecer na Coreia. Um avivamento. Quando chegou nas dezenas de milhares de pessoas, eles viram pela palavra que tinham que se batizar. Então, esse oficial, que agora era o pastor, que ainda nem tinha se batizado nas águas, mas era já o pastor daquele grupo todo, fala: vamos nos batizar. Vamos na praia onde eu encontrei a Bíblia, onde também havia sido morto o missionário Robert Jerome Thomas. Eles então fazem aquele trabalho, vão até a praia para ser batizados.
acho que em torno de 10 mil pessoas, irmãos. Olha, Robert Jerome Thomas não viu isso. Vai vendo onde eu estou querendo chegar. Vai vendo. Lembra, a história dele acabou sendo decapitado, gritando, Jesus te ama. Acabou ali a história dele. Mas o próximo capítulo começa sem ele, mas graças a ele. Às vezes a gente não sabe, irmãos, aonde vai chegar a nossa palavra, aonde vai chegar os vídeos desses cultos, aonde vai chegar o nosso Deus abençoe, aonde vai chegar a nossa oração. Mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos no Senhor, os céus são o limite para as nossas vidas. Amados, a história diz que quando eles estão reunidos ali para se batizar, um senhor começa a passar por meio daquela multidão, chega diante do pastor e fala assim: o senhor é o pastor? Sou. Eu sou o oficial que matou o missionário. Eu quero aceitar Jesus agora como meu Salvador. E ali começa um grande avivamento na Coreia. Aleluia. Irmãos, só para que vocês tenham ideia, Robert Jerome Thomas, esse homem que é conhecido como não fazer missões, é responsável hoje pela Coreia, pelo grande avivamento que acontece no país da Coreia, porque depois existe uma guerra e aí se transformam em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Esse grupo que aceitou o Senhor Jesus, esse grupo de cristão, a grande maioria vai para a Coreia do Sul. Ele é considerado um dos pais da Coreia do Sul para o Evangelho de Cristo Jesus. Olha que poderoso. Olha como 5 pães e 2 peixinhos, que foi o que o Senhor deu para ele cuidar. E ele então dá para o Senhor, foi poderoso para ter um resultado tão grande. Irmãos, deixa eu te falar. 5 pães e 2 peixinhos aponta para algo simples, que é o meu tempo de comunhão com o Senhor. Eu sei que às vezes não, né? Quase sempre a gente tem a intenção de querer se preparar, se organizar para alimentar a multidão, para cuidar de toda a igreja, para cuidar das centenas de pessoas que um dia nós iremos apacentar de alguma maneira. Mas o Senhor nunca disse que nós teremos o alimento para esses todos. O Senhor sempre requer de nós 5 pães e 2 peixinhos, é o meu tempo com Deus. O meu tempo com o Senhor pode sim, através dele, alimentar uma multidão. Então, irmão, irmã, não entre no desespero do querer fazer, do ativismo para o Senhor, não vai dar em nada, só vai te cansar e não vai dar em nada. Mas tenha o desejo de ter o seu tempo com o Senhor, o seu tempo de qualidade, o seu tempo de devoção, de devocional, o seu tempo de comunhão, porque quando você tem isso, e você então dá ao Senhor, isso é capaz de alimentar uma grande multidão. Assim foi com Robert Jerome Thomas. Mas não tem só Robert Jerome Thomas, tem também um casal de missionários. Eu estou falando aqui que são os pais das igrejas hoje da China, das igrejas da Coreia, países que hoje estão vivendo esse grande avivamento, mas eu quero mostrar para você como que foi a origem desses locais. Eu não tenho certeza que você nunca ouviu falar de George e Grace Scott. Certamente você não ouviu. Você já deve ter ouvido falar de Hudson Taylor. Hudson Taylor é o pai da China, né? O que é o grande missionário da China. Mas conta-se a história que Hudson Taylor, um dia, volta para a Inglaterra ou Estados Unidos, agora não me lembro bem, e ele vai pedir 10 mil homens para voltar com ele para a China, para evangelizar a China. E ele então está lá num auditório pregando a palavra de Deus e faz o apelo e não vem ninguém. Não vem ninguém. E ele continua naquele apelo, não vem ninguém. De repente, Harold, lá atrás, começa a vir um homem com uma perna só, juntamente da sua mulher. Ele só tinha uma perna. É porque eu estou mancando aqui, é porque não tenho como fazer uma perna. Mas ele só tinha uma perna, com a muletinha, chega diante de Hudson Taylor, Dr. Hudson Taylor, junto com a sua esposa. Estamos aqui para aceitar
esse desafio. Hudson Taylor então fala para ele, ô querido, 1800 e alguma coisa. Como que você quer viajar comigo para a China, para baixo, para cima lá? Não tem trem, não tem muita coisa, é cavalo, é caminhando, é morro, é montanha. Como que você pensa? E você acha que não vai ser muito trabalhoso, não vai ser muito difícil? E aí os irmãos Scott, né, George e Grace Scott, George então responde para Hudson Taylor, pastor, eu estou vendo que os que têm 2 pernas não vieram. Então eu acho que esse chamado é para quem tem só uma perna. Então eu estou aqui. E ele vai. George e Grace vão para a China, caminham um tempo com o Hudson Taylor. Em todos os 10 anos, se eu não me engano, que eles foram missionários lá, eles ganharam uma pessoa para Cristo. Um chinês. E voltam. Relatório da missão. 10 anos. 10 anos de investimento da igreja. 10 anos de oração da igreja. 10 anos. Qual que é o tamanho da igreja aí? Tem um chinês. Tem um chinesinho. Como que você acha que seria hoje, no presbitério da igreja? Continuamos ou não continuamos com o trabalho? Não quero entrar nessa questão, mas faz a gente pensar, não é? Irmãos, um homenzinho com a sua esposa e ele com uma perna só ganha um chinês. E esse chinês ganha 1 para Cristo. Ganha 2 para Cristo. Começa a pregar o evangelho. E ele é de uma cidade na China que me falha o nome aqui agora, que eu acho que é Winsang. Está me falhando o nome dele aqui, é tanto nome diferente lá da China, então qualquer coisa que eu falar aqui você vai acreditar, então eu não quero falar para não dar, depois eu mando para o pastor aqui o nome da cidade. Mas Wenzhou, obrigado, Senhor. Wenzhou hoje, só essa cidade, tem mais de 15 milhões de cristãos. Porque um chinesinho foi pregar o evangelho lá. Um chinesinho que aprendeu o evangelho com o homem de uma perna só e a sua esposa. 15 milhões. É a única cidade na China que é permitido ter prédios assim, com portas abertas para se pregar o evangelho. Mas recentemente, depois da nossa viagem, 2 semanas depois, houve uma grande investida da polícia e milhares foram presos, prédios foram destruídos, com uma confusão feia ali. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual tem sido a sua oração. Eu não sei qual tem sido, agora sendo específico, a tua oração para que Deus traga o avivamento em Bauru. Irmãos, veja, todo avivamento começou com um grupo que ora. Ora. Começou com mas avivamento não funciona com uma pessoa. Avivamento é coletivo. Mas começou com alguém que ora, que se juntou com alguém que ora, que se juntou com alguém que ora e começaram a orar. Todos os avivamentos que a gente vê na face da terra, você vai ver um grupo coletivo, não existe grupo individual, é impossível, mas um grupo, uma coletividade de crentes orando, chamando por um avivamento. Nós precisamos voltar para a oração. Nós precisamos voltar para momentos de oração. O que nós vamos fazer hoje? Por favor, não estou usando essa palavra para diminuir a importância. Mas entenda o que eu quero dizer, tá? O que nós vamos fazer hoje? Somente orar. Porque algumas pessoas falam assim, só nos resta orar. Irmão, então tá tudo. Glória a Deus. E quem nem orar pode? Então só nos resta orar. Aleluia. Então eu não estou diminuindo, eu estou dizendo, quando que foi as últimas vezes que o que a gente vai fazer hoje? Vamos orar. O que a gente vai fazer hoje? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Assim começou a igreja na China. Por quê, irmãos? Porque quando o evangelho chegou na China e a perseguição começou a acontecer,
os pastores foram presos. E a igreja era formada por mulheres e crianças. E não sabiam ler a Bíblia, eram analfabetas. Tanto que a gente vê no livro que Mary Johnson é a mãe da igreja doméstica na China, uma missionária norueguesa que prega o evangelho para a mãe e para o pai do irmão Yun. Só que ela falava o chinês com os dialetos do sul da China. E a família do irmão Yun é do centro da China. Ao ponto que o Isaac uma vez me disse, eu achei tão interessante, que a sua avó não entendia, não só a avó, mas ninguém entendia o que a irmã, a missionária Mary, pregava. Ninguém entendia. Só para vocês terem ideia, por muito tempo eles achavam que o Espírito Santo não era uma pomba, era o dragão. Que para expressar, então, o dragão que veio do céu e pousou sobre Cristo, então o dragão, então acho que por isso que eles gostam lá de fazer aquele dragão lá, que é o Espírito Santo, não sei, tá? Eu acho que veio um pouquinho antes do dragão, mas para vocês terem ideia de que elas não entendiam nada, é igual agora que eu estava no fim de semana no Equador, eu falei, Senhor, se o Senhor não traduzir aqui, esses irmãos vão sair daqui achando que o Espírito Santo também é dragão, que não sei o quê, porque eu vou falar nada com nada aqui, me ajuda, Senhor. Mas eu achei que eu falei espanhol e eu vi a carinha deles que achei que eles também estavam entendendo e foi poderoso, glória a Deus por isso. Mas o interessante, irmãos, que quando o Isaac Liu pergunta para a vovó, então como você aceitou Jesus de uma maneira tão radical, uma maneira tão linda, se você não entendia nada que a missionária Mary falava? E ela fala, filho, realmente eu não entendia nada, mas os olhos dela queimavam o meu coração. A voz dela queimava o meu coração. Eu simplesmente sabia que eu queria Jesus. Eu queria Jesus. Eu queria Jesus. Isso é o poder de Deus, irmãos. Isso é o poder do Senhor. Como ontem eu disse para vocês, um abraço foi suficiente para salvar uma aldeia inteira. Um homem que morreu na praia foi suficiente para levar a Bíblia e salvar quase que uma nação inteira. Outro que tinha uma perna só foi pregar o evangelho e em 10 anos ganhou uma pessoa, que depois ganhou uma cidade inteira na China. O que o Senhor não pode fazer com os 5 pães e os 2 peixinhos que estão nas suas mãos? Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, o Senhor pode fazer coisas grandiosas. O Senhor pode fazer coisas grandiosas. Olha que interessante, meus queridos. Como eu digo, o BTJ, ele é uma organização, como organização, algo muito pequeno, algo muito enxuto, que representa algo muito grande. Eu estava indo para Curitiba com minha esposa no carro, e ela falou algo que aqueceu o nosso coração, e chorávamos ali na Regis Bittencourt, mas aí tinha que parar de chorar para focar ali, porque aquela estrada é forte. E ela falava assim, Dani, hoje o nosso trabalho é servir irmãos que não fazem ideia de quem nós somos. São milhões de irmãos que não têm que é Brasil e quem é Danilo e Fernanda. E estamos indo encontrar irmãos que também não nos conhecem para a gente poder conectá-los. Falei, que privilégio, Fê. Que privilégio. E assim foi em Curitiba, assim está agora em Bauru, assim está sendo em Cuenca, assim foi em João Pessoa, assim foi em Chapecó, assim está sendo em Guarulhos, em Santo André, em São Caetano, e desse pouquinho o Senhor está nos levando, e igrejas estão se levantando como vocês aqui, para interceder e orar por um povo que não vai saber quem nós somos. Mas a nossa oração vai alcançar os céus, vai tocar o coração do nosso Deus, e Ele vai abençoar de alguma maneira essa igreja que vive essa tensão. É algo realmente poderoso, e mesmo que eu falei para vocês, mesmo sendo uma organização tão pequena, o ano passado nós alcançamos a marca de 15 milhões de Bíblias impressas e contrabandeadas dentro da janela 10x40, é algo muito forte. São coisas pequenas, irmãos. É isso que eu quero dizer, o Senhor usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Quantos loucos tem aqui para o Senhor? Eu sou um desses.
O mundo vai olhar e falar assim, quem que esse cara pode fazer? Eu falo, eu não posso fazer nada. Mas quem está dentro de mim, esse pode fazer. Irmãos, eu quero dizer para vocês, e já indo aqui para o finalmente, contar a história, duas histórias. Uma do pastor Zhang Hongliang e depois a outra do pastor Joshua, que eu tive o prazer de conhecer lá na China. A primeira do pastor Zhang Hongliang, ele é alguém que o seu avô era cristão e também a polícia fez aquele negócio, colocar o chapéu de estúpido, fazer ele andar pela cidade, torturando para as pessoas, e as pessoas xingavam, olha aí, ó, tem que se dar mal mesmo, tem que apanhar mesmo. Só que esse avô, ele tinha uma Bíblia escondida com ele. E quando o avô foi sentenciado à morte, ele se encontra com o netinho, que é o pastor Zhang Hongliang, e fala, filho, está aqui o maior tesouro que eu posso te dar. Guarda ele com a sua própria vida. E ele esconde aquilo, o avô então é executado, e ele entende que ele quer viver a vida com Cristo, e começa a ler a Bíblia. E quando ele começa a ler a Bíblia, ele vê que aquilo não era só para ele. Ele chama mais um, chama mais dois. No final de um tempo, tinham 4 pessoas. E ali começou um estudo bíblico. Eles começavam a ler a Bíblia, porque eles tinham a Bíblia impressa com eles. Irmãos, e um tempo depois, aquilo que era 4 já eram 100. Aquilo que era 100 virou 500. E aí chamou a atenção. Polícia chega, quem é o líder aqui? É o jovem Zhang Hongliang. Ele é preso por um período de 2 anos. Ele fica preso. A igreja tinha 500 irmãos. Quando ele vai preso, 2 anos depois, ele volta. Como você acha que estava a igreja? Diminuiu ou cresceu? Cresceu. Já estava em mais de 2.000 pessoas. Ele falou, uau, que isso? E Bíblia, pregando, Bíblia, ministrando, vida, aleluia, glória a Deus. E assim foi, de 2.000 chegaram em 5.000. Polícia, quem é o líder? Zhang Hongliang. Vai preso, fica mais 1 ano preso. Quando volta, o que era 5.000, já estava em 20.000. Hoje, essa igreja é em torno de 12 milhões de pessoas. Esse Zhang Hongliang. Só ele. 12 milhões de pessoas. Uma vez ele esteve nos Estados Unidos e nós, ocidentais, gostamos de saber as 7 chaves do crescimento. Os 4 pontos da liderança. Os 5 gatilhos. Agora a moda dos gatilhos, né? Os 5 gatilhos para a prosperidade. E então o irmão perguntou para ele, pastor Zhang Hongliang, nos conte, qual é o segredo do crescimento? Aí ele, irmão, aí ele contou essa história. Ele falou, então no meu caso, o segredo do crescimento era quando eu era preso. Porque quando eu era preso, a igreja crescia. Então, querem ser presos? Vamos ser presos então? Irmãos, não há segredo. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor. Vai multiplicar e vai alimentar e vai abençoar uma multidão, aleluia. Por isso que eu creio, irmãos, que da família Bauru todo pode ser abençoado. Eu creio nisso, eu creio que através da sua vida, a tua casa vai ser abençoada, a tua vizinhança vai ser abençoada, os teus negócios serão abençoados. Porque você pode pegar os seus 5 pães e os 2 peixinhos e entregar para o Senhor. E eu concluo dizendo a história do nosso querido irmão, pastor Joshua, que eu tive o prazer de conhecê-lo na China. Cumprimentei e nunca mais lavei essa mão. Não, lavei, tá tudo certinho. Desse tamanhozinho, cheinho assim, pensa num japonês não, né? Chinês, fofinho, parece um bebê fufu, uma coisa linda, gente. Estou falando isso porque eu sei que ele não vai entender nada, né? Se chegar também essa transmissão lá. Respeito e amo muito o pastor Joshua. Ele mesmo não conta essa história. E não existe livro sobre ele, mas a gente já tem um combinado. E ele sabe disso, que quando ele morrer, nós vamos escrever um livro sobre ele. Porque ele não quer, não, gente, vamos para frente. Ele não fica contando das histórias, dos testemunhos. Ele, não. Vamos para frente, tem uma China para ganhar, tem um mundo para ganhar para Cristo. Irmãos, eu conheci homens
que são homens de 15 milhões de gente nas suas igrejas, com testemunhos de salvação, de ressurreição, de poder, mas são tão simples e tão humildes, que você fala, meu Deus do céu, que impressionante. Pois bem, o irmão que estava com ele conta a história que o pastor Joshua, ele, então, uma das vezes que ele foi preso, ele, 2 dias depois, toda a cela onde ele estava preso já tinha aceitado o Senhor Jesus. Eu acho que eu contei essa história já para vocês. Todas as pessoas aceitaram Jesus. Por causa disso, o diretor da prisão e os policiais ficaram tão furiosos que pegaram o pastor Joshua e o espancaram. Tamanha foi a força e a agressão que os seus ossos, vários ossos do seu corpo foram quebrados, hematomas, cortes, sangue, aí até que ele perde a consciência de tanta dor, desmaia, pegam ele, levam ele para as cadeias subterrâneas onde estão os maus. Então tem níveis na cadeia também, dos bonzinhos até os maus. Jogou nos piores. Jogou ele ali naquela cadeia dos piores. E aí os policiais deram a seguinte ordem para os presos. Eu quero que vocês defequem nele. Eu quero que vocês urinem nele. Eu quero que vocês cuspam nele, porque ele é pastor. Ele é desprezível. Ele não pode ser ouvido. Quando ele despertar, batam nele até ele perder a consciência. Não ouçam ele, porque ele é pastor e não merece respeito. Se vocês não fizerem isso com ele, nós faremos isso com vocês. Os policiais saem, paga a luz, porque é subterrâneo, aquele breu. E a história, esse irmão conta que um tempo depois, aí o meu mandarim lá não me ajudou muito, se é 2 horas depois, 2 dias depois, mas um tempo depois, pastor Joshua desperta, acorda na única cama que tinha na cela, e ainda coberto. Ele acorda, e quando ele acorda, todos os presos estão ajoelhados diante dele. E quando os presos percebem que ele despertou, um preso levanta assim a cabeça e fala assim, por favor, nos fale do seu Deus. Por favor, nos fale do seu Deus. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vim para Bauru não para contar histórias para vocês. Eu vim para Bauru porque eu sei que o Senhor tem me chamado para falar isso para as igrejas. Por favor, lá fora, eles querem ouvir sobre o seu Deus. Falem o que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, só fala o que Deus está fazendo na sua vida. Não sei o que falar. Ontem, irmãos, às vezes é só um abraço. Mas não sei o que falar, então fala. Antes eu era cego, eu tive um encontro com Cristo, agora eu vejo. Antes o meu casamento estava assim, mas agora eu tive um encontro com Cristo, meu casamento está assim. Eu não sei aquilo que Deus fez na tua vida. Por favor, o mundo está esperando você falar do seu Deus. Amém? Você recebe isso? Pois bem, ele falou, tá bom, eu falo do meu Deus, mas alguém pode explicar o que aconteceu aqui? E aí esse soldado, esse preso, ele então se levanta e fala assim, você foi jogado aqui nesse canto, todo quebrado, ensanguentado, machucado, desacordado. E os policiais falaram para a gente fazer isso e isso. Quando os policiais saíram e tudo ficou escuro, irmãos, eu vou respeitar a sua teologia aqui, tá? Mas eu creio que você crê nos milagres e nas curas do Senhor, amém? Você crê nisso, né? Amém. O que acontece? Quando vocês saíram, uma luz apareceu e cobriu o seu corpo. Todo aquele breu, você ficou todo iluminado. E nós ouvíamos os seus ossos entrando no lugar. O seu corpo começou a ser curado na nossa frente. Olha para o teu corpo, não tem um osso quebrado, não tem cicatriz, você chegou aqui todo cortado, ensanguentado, não tem hematoma. Quem é você? Quem é o seu Deus? Então, os irmãos contam que o pastor Joshua prega sobre o Evangelho de Cristo. E até os maus recebem o Senhor Jesus como Salvador. Irmãos, a história é longa. Tem ressurreição, tem coisas poderosas, mas aquela prisão, muitos ali reconheceram
e são salvos hoje, porque o Senhor está indo para os perdidos. O Senhor quer se manifestar para aqueles que não são, e eu e você fomos chamados para pregar o evangelho para essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Posso orar com você? Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero muito agradecer, irmãos, pela oportunidade de igrejar com vocês. De conhecer, antes eu conhecia 2, agora eu conheço a família. Que bênção, irmãos. Eu conheço toda a família Bauru. Vocês estão no meu coração, nas minhas orações. Peço que você não nos esqueçam também, ore por nós. Tenham esse momento de orar por nós, de orar pelo BTJ, de orar pela minha casa. E principalmente, irmãos, de orar por um avivamento sobre essa cidade. De orar para um avivamento na sua vida. Porque com os seus 5 pães e 2 peixinhos, você pode fazer algo para o Senhor, que Ele vai fazer para toda esta cidade. Eu creio em nome de Jesus. E eu quero te perguntar, você nessa noite, irmão querido, irmã que me ouve, quer entregar esses 5 pães e 2 peixinhos para o Senhor? É o seu sim para o Senhor. Mas eu não sei muito bem, né? Feche seus olhos por um minutinho, pensa naquilo que Deus tem te chamado. Às vezes, irmãos, é tão simples, o Senhor tem te chamado para falar dele para o teu vizinho que te faz mal. É uma atitude de amor, é levar um bolo, você fazer um bolo e levar um bolo e falar, olha, isso aqui é um bolo que eu fiz com muito amor e que Deus te abençoe. Não sei. Eu não sei, talvez é dentro da sua própria casa, porque eu creio que o avivamento começa dentro de casa também. É servir a igreja local, é servir dentro de casa. Pessoas vêm para mim, quero ser missionário lá na China. Então tá bom, como que está sendo dentro da sua casa? Como está sendo na sua igreja local? Como está sendo lá com os teus irmãos? Porque você não vai ser alguém lá fora se você não é aqui dentro. Mas eu queria que você agora, diante do Senhor, daquilo que Ele está falando para você, como está sendo a sua resposta? É agora não? É não? Ou é sim, Senhor? Seja feita a sua vontade. Eu não sei qual que é a tua resposta. Eu tenho dito sim para o Senhor. Eu tenho dito sim para o Senhor e eu tenho visto a sua doce e poderosa mão sobre a minha vida, sobre a minha família. E assim é sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre você também. Diga sim ao Senhor, Ele vai sustentar o teu sim, Ele vai se alegrar no teu sim e Ele vai operar através do teu sim. Saiba, irmão, se você diz não para o Senhor, o reino não está ameaçado. Só você que não vai ter oportunidade de servir ali, porque Ele vai levantar outro. Mas eu e você podemos ter a oportunidade de servir e fazer parte do Senhor, porque assim como Esther ouviu aquela palavra, não foi para esse tempo que você foi escolhida, eu creio que foi para esse tempo que você foi escolhido nessa cidade. Eu creio que é nesse tempo que você foi escolhido para este bairro. Eu creio que é para esse tempo que você foi escolhido para esta nação. Aleluia.